A famosa cidade da Babilônia fica próximo do rio Eufrates, a região que hoje pertence ao Iraque, com muitas caravanas de diferentes povos cruzando a região. Passou a receber diferentes influências religiosas, culturais e sociais, e logo passou a crescer com diversas influências em tamanho e poder. A cidade possuía vários canais de água que fluíam do interior da cidade. Essa água atendeu a diferentes necessidades da população. A Babilônia era a maior cidade do planeta. E lá existiam os Jardins Suspensos, que foram considerados uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Com o florescimento de sua economia, os babilônicos passaram a construir estátuas, templos ricamente detalhados. A estrutura do governo babilônico era considerada por nobres de diferentes famílias e por seus líderes religiosos. A origem do nome Babilônia é uma adaptação da língua grega. O nome original vem da língua acádia, Bad e Lani, cuja tradução seria Portal dos Deuses. Com a ascensão do rei Hammurabi ao trono da Babilônia, a cidade alcançaria uma importância ainda maior. Hammurabi foi o sexto rei que sucedeu ao trono na dinastia Amorita, e sobre o seu reinado da Babilônia floresceu, dominando territórios que antes pertenciam ao Império Sumério e Acádio. Hammurabi conquistou as principais cidades da Mesopotâmia, incluindo a cidade de Assur e Nínive, criando assim o primeiro Império Babilônico, chamado de Império Paleo-Babilônico. Ele também criou o Código de Hammurabi, que foi um conjunto de leis e regras que também estava escrito como aplicar as devidas punições equivalentes e crimes cometidos. Esse código seguia um princípio onde a lei era alcançada, a chamada regra de olho por olho, dente por dente. O Império Hammurabi não durou muito tempo, desmoronando logo após sua morte em 1650 a.C., como já era de se esperar, após a morte do soberano, as revoltas que aconteceram na cidade que estavam no domínio babilônico. Durante esse período turbulento na Mesopotâmia, foi saqueada pelos Himitas, governada pelos Elamitas, e na cidade de Assur, que estava sob domínio babilônico. Pertencia aos assírios, que eram um povo semita, formado por uma sociedade guerreira, conhecidos sendo cruéis e implacáveis nas batalhas. Os assírios provavelmente formaram o primeiro exército regular da história de soldados profissionais, com armaduras padronizadas, e já estava com ferro em suas armaduras e capacetes, e eram um terrível inimigo. Seus combatentes eram treinados e pagos, e serviam como por um período estabelecidos em contratos. Os assírios aperfeiçoaram o uso da carruagem de guerra, e eram exímios arqueiros, além de ter uma infantaria bem disciplinada. Eles estavam também conhecidos pelo desenvolvimento de armas de cerco, a sua maior força na cavalaria, onde por muitas vezes dois cavaleiros montavam o mesmo cavalo. Geralmente, o combatente que estava montado atrás carregava um arco e flecha para atingir os inimigos à distância. Os assírios eram conhecidos por não ter piedade dos inimigos capturados. Eles o torturavam e humilhavam. Com a queda do Império Hammurabi, os assírios conquistaram a Babilônia e tornaram as terras elamitas e hititas, chegando a tornar grandes porções de terra do grandioso povo do Egito. Esses feitos consolidaram no início da Idade do Ferro, e o Império Neo-Assírio, que foi até então o maior império territorial já conquistado, superava até mesmo o Império de Sargão o Grande. A capital do Império Assírio era a cidade de Nínive. Recebeu grande melhoria em suas muralhas para aumentar a segurança contra possíveis ataques de inimigos. O último rei assírio foi Assurbanipal. Ele organizou a famosa biblioteca de Nínive, que chegou a ter 22.000 plaquetas de argila, com escrita cuneiforme, e graças a ela que hoje sabemos tanto sobre o povo da Mesopotâmia. O rei assírio
não teve um reinado tranquilo, já que seu irmão, que era rei na cidade da Babilônia, se revoltou contra ele e havia aliado os nobres da Babilônia e os nobres da cidade dos Elamitas. Assurbanipal declarou guerra ao seu irmão e sitiou toda a cidade da Babilônia. Ao perceber que não tinha chance de sobreviver, o irmão traidor ateou fogo no próprio palácio, morrendo no incêndio. Em seguida, Assurbanipal atacou o rei dos Elamitas. Ele pilhou a capital, os templos e até mesmo os túmulos foram saqueados. Todos os príncipes foram executados e com isso o rei de Elal foi extinto. Assurbanipal morreu em 1627 a.C., com cerca de 58 anos. Os seus filhos tentaram manter o controle do império, mas ele logo entrou em declínio. Nabopolassar, que era um nobre caldeu, logo assumiu as rédeas do governo da Babilônia. Ele soube aproveitar o vazio e pôde iniciar ataque contra a cidade do Nippur e Uruk. Nabopolassar foi um rei forte, de caráter expansionista. Ele firmou alianças com Meldus, o povo da Pérsia. O rei casou o seu filho, Nabucodonosor, com a filha do rei Meldus, em 1612 a.C. Nabopolassar faleceu no ano de 605 a.C., com 52 anos, e foi sucedido pelo Nabucodonosor, que significa nego protege a coroa. Ele foi um rei poderoso e assim tinha o objetivo de conquistar novamente, expandir as terras e expandir os seus domínios. A Babilônia já estava desgastada devido a muitos anos de saques e invasões. Foi totalmente reconstruída no seu reinado, ganhando uma grandiosa muralha ao seu redor. Foi durante o reinado de Nabucodonosor foi erguido os famosos jardins suspensos da Babilônia. Ele melhorou os sistemas de águas dos canais e construiu grandes templos zigurates. A maioria eram templos de formato piramidal, originalmente criado pelos Semúrias e depois adotado pela Babilônia e assírios. O mais famoso templo zigurate é o Eternak. Essa construção é atribuída como sendo a Torre de Babel original. Sua construção seria iniciada e teria alcançado 91 metros de altura.